Sejam bem-vindos ao programa Estudo na Palavra, uma explanação de estudos bíblicos tendo como foco a cruz de Cristo. Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. É muito bom ter você conosco. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com Lauren Larson, Dr. David Watts, Dr. Don Paul Gray, John Rosenstern, Dave Smith e você. Espero que você possa nos assistir até o programa acabar, pois sei que vai ser uma bênção para você. E mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Vamos ler a partir do versículo 9. Ontem, qual foi o seu último comentário? Sim, senhor. Penso que é uma nova divisão, um novo segmento e começa lidando com uma nova questão. Vós, porém, não estáis na carne. Num sentido da palavra é feita a pergunta, já que você agora é um crente e não confia mais na carne, por que está recorrendo à carne? Mas no Espírito. Como crente, agora você tem o privilégio de ser guiado pelo Espírito Santo e de receber poder dele. No entanto, ele fará isso para nós apenas se a nossa fé estiver na obra concluída de Cristo. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Se você for realmente salvo. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Paulo está dizendo que a obra do Espírito na nossa vida tornou-se possível pelo que Cristo fez no Calvário e pela ressurreição. Você mencionou algo, o que você queria dizer? Sim, realmente Paulo está ao longo da carta, enquanto escreve à igreja romana, ele quase percebe quais perguntas vão surgir e muitas vezes as responde fazendo a pergunta ou afirmando a pergunta. Nesse sentido, ele acabou de dizer aos crentes para não terem uma mente carnal. Vemos isso nos versículos 6, 7 e 8. Definimos isso nos últimos programas, meio que encontramos nisso e definimos como uma mentalidade que não está em Cristo e nele crucificado, mas está tentando viver para Deus por outros meios. Então a pergunta também pode estar na mente do leitor, bem, quando é que eu estou no Espírito? Quando eu estou no Espírito? E Paulo começa a lidar com isso, ele diz, você não está na carne, mas no Espírito. E ele leva o crente de volta ao ponto de partida de sua experiência cristã. Quando começamos nossa experiência cristã, não estamos em lugar nenhum, mas colocamos nossa fé em quem Cristo é e no que Cristo fez. E é isso que define estar no Espírito. Repita, por favor. Quando vamos a Cristo como pecadores e colocamos nossa fé em Cristo, não vamos a Ele por meio da carne, chegamos a Ele por meio do Espírito. O Espírito nos levou a Cristo e estamos respondendo de maneira adequada, com a mentalidade certa, Senhor, sou um pecador e minha fé não está em outra coisa além de Ti. Eu te aceito como meu Senhor e como meu Salvador. Assim, à medida que o cristão começa no Espírito, na esfera do Espírito, disponível para ele, imediatamente ocorre a obra do Espírito Santo que descrevemos, que proporcionará vida e paz. Então, Paulo está realmente fazendo a pergunta, em minha mente ele está dizendo, você não está na carne, mas se apenas atingirmos o crente e se dissermos, você está tentando fazer atividade religiosa, então você está na carne? A questão é, estou na carne agora? Ele diz, não, você não está na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em você. Só existe um Espírito Santo, não são 2, 5, nem nada assim. Mas quando a pessoa aceita Jesus, sendo agora ou se foi há 50 anos atrás, naquele momento o Espírito Santo entrou nessa vida e nesse coração, não é? Está certo. E é desse Espírito que Paulo está falando aqui. Esse é o Espírito da vida e do viver, e ele não tem nada a ver aqui com o batismo com o Espírito Santo. O capítulo 8 não trata disso, trata-se de poder para servir. Estamos lidando com o poder para a vida e o viver. E o crente tem que avaliar as Escrituras a esse respeito. Este não é o batismo pentecostal com o Espírito Santo. E a maior parte dos cristãos não entende isso. A maioria dos pentecostais definem o capítulo 8 como a vida após ser batizado com o Espírito Santo. Paulo não está dizendo isso.
Ele está nos ensinando aqui que no momento da salvação, o Espírito Santo é capaz de começar a trabalhar no indivíduo e iniciamos essa experiência cristã no Espírito, não na carne, por causa do objeto correto de fé. Você está dizendo que o Espírito Santo começa a operar nesse crente no momento da salvação. Nesse exato momento, irmão Swegert, há tantas coisas que são feitas, a pessoa é batizada em Cristo e como resultado de sua união com Ele, é crucificado com Ele. O que significa que o pagamento pela pena do seu pecado já foi cumprido e concedido a Ele, através da fé em Cristo. O poder da natureza pecaminosa, os poderes das trevas, já foram quebrados e estamos santificados nesse sentido. Fomos separados para Deus e o Espírito Santo não apenas nos regenerou e nos recriou, mas ele se move para dentro do coração do crente e passa a residir ali. E somos descritos como não estando na carne, mas no Espírito. Até mesmo antes de serem batizados no Espírito e falarem outras línguas. Muito antes. E novamente, do que estudamos nas Escrituras do livro de Atos é que há algumas pessoas que foram imersas imediatamente no batismo com o Espírito Santo. Após serem batizadas em Cristo, a salvação deles, o batismo com Cristo, seguiu com o batismo com o Espírito Santo, enquanto outros, Atos 8, Atos 9, Atos 19, houve um período de tempo que passou antes de serem batizados com o Espírito Santo. A salvação nos traz a oportunidade de vida e de viver. O batismo com o Espírito Santo nos proporciona a oportunidade de poder para o serviço. O mesmo Espírito Santo, um Espírito Santo, mas temos que delinear entre os dois antes de podermos unificar. Nós fazemos um desserviço a nós mesmos e ao texto e ao entendimento do texto. A hermenêutica é um termo sofisticado para a arte e a ciência do estudo da Bíblia, e a nossa hermenêutica é influenciada muito pela nossa própria tradição de fé, como crescemos, em que tipo de igreja nós íamos. Isso influenciará a nossa interpretação da Bíblia. A hermenêutica pentecostal, a partir de um ponto de vista pentecostal clássico, vai olhar para este trecho sobre a referência ao Espírito e analisará da perspectiva do batismo no Espírito Santo. E fazemos um desserviço quando analisamos isso através da hermenêutica pentecostal, porque desconsideramos o que o Espírito Santo faz por nós na salvação. Certo. Isso. Dizemos que você é um cidadão de segunda classe até ser batizado no Espírito Santo. Certo. Você não necessariamente pregaria isso, mas está implícito com frequência. E é isso que tem que parar. Temos que reconhecer o grande benefício do batismo com o Espírito Santo e temos que primeiro reconhecer a obra primária do Espírito, que é para a vida e o viver, isso mesmo. Que é para a salvação e santificação, uma vida de santidade e justiça. Isso é o que a mensagem da cruz definiu para nós nos últimos 25 anos. E isso não diminuiu o propósito, nem o poder do batismo com o Espírito Santo. Ajuda muito. Será acrescentado à vida completa do crente se separarmos para fins de ensino o que o Espírito Santo faz na salvação e o que o Espírito Santo faz em referência ao batismo com o Espírito Santo. Então poderemos operar adequadamente e biblicamente em ambas as sequências e em ambos os benefícios. Você falou muito sobre isso, sobre como o Espírito Santo começa a trabalhar na vida do crente dentro dos parâmetros da obra consumada da cruz. Eu acho que esse é um aspecto muito importante da mensagem da cruz. Não está negando ou negligenciando o batismo com o Espírito Santo. De forma alguma, não. É entender a ordem correta e o contexto apropriado. Como o irmão Lawson disse no passado, nós colocamos o primário como secundário e o secundário como primário. Colocamos fora de ordem. Nós tiramos de ordem. E para entender a obra do Espírito Santo, como ele trabalha, qual é o seu propósito, qual é a sua função na Trindade, precisamos ter um entendimento adequado da cruz. Viver para Deus é o que o Espírito Santo nos ajuda a fazer quando nos convertemos. Certo. Eu tomo minha própria experiência e sei que você não baseia as Escrituras na experiência, mas quando sua experiência é definida pela Bíblia, você certamente pode. Uma das desvantagens que um crente pentecostal é batizado com o Espírito Santo imediatamente após ser salvo
E essa é uma maneira engraçada de começar. É que ele nunca percebeu a força e o poder do Espírito Santo que entra na salvação. Eles nunca perceberam a relação que ali se estabelece. A nova criatura que está em Cristo Jesus e o que ele tem, o que ele pode ouvir e sentir, o que pode acreditar e como é que ele pode ser mudado. Nos primeiros 6 meses da minha salvação, eu não fui batizado com o Espírito Santo, mas ainda assim... Mas você estava salvo. Salvo fenomenalmente, mudado, milagre após milagre, de libertação, dado e concedido o poder do Espírito Santo ali para me ajudar em relação à compreensão das Escrituras, ensino, leitura, até mesmo compartilhar minha fé. Havia um elemento que ainda posso sentir, o poder do Espírito Santo me ajudando. A primeira vez que compartilhei minha fé com um amigo foi muito vital e poderoso, mas depois que aprendi sobre o batismo com o Espírito Santo, 3 meses depois de ser salvo, comecei a buscá-lo, mas não fui batizado por 3 meses mais depois disso. Mas o que eu quero dizer é que houve uma separação definitiva de tempo para mim. Isso sempre estabelecerá a doutrina da subsequência. Esse período de tempo após a salvação e o poder da salvação, quando eu conversava com algumas pessoas aqui sobre coisas que aconteceram nos meus primeiros 6 meses, e eles diziam, isso foi depois que você foi batizado com o Espírito Santo? E eu dizia, não, Senhor, ainda não fui batizado com o Espírito Santo. Porque não conseguiam compreender que a obra do Espírito Santo seria tão extensa e tão poderosa em alguém que ainda não foi batizado com o Espírito Santo. Essa não é a obra dele. Ele ajuda em tudo que é feito, de forma grandiosa. Queremos enfatizar isso. Mas é para fazer a obra de Cristo. Sim, poder para o serviço. Exato, isso aí. Temos que ir para o intervalo e voltamos já. Por favor, não saia daí, por favor. Todo crente deveria estudar a palavra de Deus. Dirigido por Deus e com muita sabedoria, o irmão Swaggart reuniu esses comentários bíblicos para ajudar os crentes. Os comentários da Bíblia, elaborados por Jimmy Swaggart, podem ser considerados um dicionário bíblico, uma enciclopédia bíblica. Com esses recursos, você terá a oportunidade de se aprimorar. Para fazer o seu pedido, ligue ou visite o site. Estamos de volta. Eu queria que ficasse entendido que não estamos minimizando o batismo com o Espírito Santo, com a evidência de orar em outras línguas. Nem pense em algo assim. Certo. Estamos fazendo de tudo para promover e que crentes sejam batizados com o Espírito Santo. É algo necessário para poder testificar do Senhor. Ser uma testemunha, como diz a Bíblia. E milhares de outras coisas que podemos citar aqui. Claro. Que o Senhor vai te ajudar a concluir depois que você é batizado com o Espírito Santo. Então, todo crente não só precisa que o sangue os cubra quando nascem de novo e nasceram de novo, glória a Deus, e o Espírito Santo que entra nessa vida e nesse coração imediatamente na hora da conversão, é o mesmo Espírito Santo para ajudar essa pessoa a viver corretamente, e ele começa a demonstrar coisas que não estão certas, que você não deveria mais fazer, ou deveria começar a fazer, ou seja como for. E ele começa a trabalhar em seu coração dessa maneira. E esse cristão, naquele momento, deve começar a pedir ao Senhor pelo batismo com o Espírito Santo. E nós ensinamos e acreditamos que todo crente que é batizado com o Espírito fala em outras línguas na medida que o Espírito os capacita, e isso vem da Bíblia. Certo. Todo cristão deve experimentar isso e deve participar disso, pois isso é para todo crente, mas também não devemos minimizar o que o Espírito Santo faz por nós quando aceitamos Jesus. Certo. E ele nos ajuda de
toda a forma possível, nos ajudando a viver a vida que devemos viver e viver o que estamos te ensinando a respeito da cruz. Eu gostaria de sugerir isso aos senhores aqui presentes e saber a opinião deles, mas se considerarmos a obra do batismo com o Espírito Santo exatamente como o Espírito Santo opera, o batismo com o Espírito Santo nos dá o poder para o serviço, mas não vivemos nesse poder, não existimos nesse poder, Sim. mas ele vem sobre nós quando desempenhamos o papel que Deus nos deu, seja para pregar, ensinar ou testemunhar. A igreja primitiva falava sobre o Espírito Santo caindo sobre eles até mesmo chamariam isso de receber o Espírito Santo, mas ele viria sobre eles e então se ele ficaria ou não é a questão que poderia ser discutida, mas ele apenas veio, e ele veio foi para ajudar no serviço, no dom ou no sinal ou o milagre, mas vivemos em Cristo com a compreensão do Espírito Santo que estamos discutindo agora, como algo que nunca é interrompido, é algo que deveria estar acontecendo constantemente. Assim, o batismo com o Espírito Santo nos proporciona a obra do Espírito Santo que vai e vem, enquanto a experiência da salvação nos dá uma posição e um relacionamento com o Espírito Santo que nunca tem que terminar. Nunca para e nunca desiste. Certo. E então eu acho que essa é uma visão a ser observada. Jesus disse que o Espírito do Senhor está sobre mim porque ele me ungiu. Eu vejo isso como resultado do poder do Espírito Santo vindo sobre um indivíduo para servir. Senhores, alguma reflexão? Veja os dons do Espírito. Mesma coisa. Vemos línguas e interpretação de línguas em todos os cultos? Não. Vemos os dons de cura sendo usados e em operação, ou os dons de palavra de sabedoria e discernimento e todas essas coisas? Não. Então, sim, os dons são para esse propósito, mas é a unção do Espírito Santo trabalhando para realizar esses dons. Então, não vemos o poder do batismo do Espírito Santo operando em todos os momentos do dia, mas eu vejo, como você acredita, o Espírito Santo habita em nós e está tentando persistentemente nos transformar à imagem de Cristo, a cada momento e durante todo o dia, em todas as situações, seja no trabalho, em casa, na vida, porque Deus nos deu todas as coisas relativas à vida e piedade. Então, Ele está trabalhando todas essas coisas para o nosso bem. Absolutamente. João capítulo 7, versículo 39. E isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Isso é sobre o batismo com o Espírito Santo ou sobre receber o Espírito? Porque no versículo anterior diz, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu interior. E a sua linha de pensamento, ao ler João capítulo 7 recentemente, isso me atingiu de forma diferente por causa deste pensamento, porque eu teria olhado para este capítulo no passado com a mentalidade do batismo com o Espírito Santo, mas aquele que crê nele, pois o Espírito Santo ainda não havia sido dado, Jesus ainda não tinha sido glorificado, e quando eu olho para isso, é aquele que crê em mim, como a Escritura diz, rios de água viva correrão dele. Como você disse, não estamos constantemente, quando estamos no púlpito e o poder de Deus está se manifestando em nós, e estamos ministrando e temos este poder, não vivemos neste poder. Não vivemos constantemente neste ponto, pelo menos eu não. Eu gostaria, mas sei que não. Não é onde o seu papel e o seu dom estão sendo utilizados. Por isso não vivemos lá. Mas isso fala da vinda do Espírito. João 14, 15 e 16, há uma combinação nos escritos de João, onde penso que podemos ver como isso poderia se aplicar a ambos. Sim. Mas, por exemplo, João 14, 12, a obra que eu faço, vocês também farão. Acho que isso se refere especificamente ao batismo com o Espírito Santo. Mas a maioria das outras coisas que John disse em João 14, 15 e 16 são todas sobre a vida isso e o mesmo. viver. Eu penso em alguém como eu cresci no meio pentecostal a minha vida inteira, e por ser pentecostal,
Não havia separação entre ser cristão e ser pentecostal. Estas duas coisas eram tudo que eu conhecia desde o começo. E eu fui batizado no Espírito Santo inicialmente quando eu tinha 7 anos. E a partir deste momento era literalmente tudo o que eu conhecia. Então sempre eu estava na ideia de sempre inserir o batismo com o Espírito Santo nisso, até há apenas alguns anos, ao entender o contexto disso, como não é o batismo toda vez, e sem diminuir a importância, é ótimo que nossos filhos possam crescer na igreja pentecostal e crescer desta forma e sempre saber sobre o batismo do Espírito Santo e serem batizados no Espírito Santo ainda jovens. Mas como você disse, para aqueles que foram salvos, não podemos dizer Deus não pode agir em você porque você não foi batizado no Espírito. O problema com o assunto do Espírito Santo no Pentecostes e nas igrejas não pentecostais é que ambos os grupos, irmão Swegert, tornam-se exclusivos. Exclusividade, em outras palavras, o que quero dizer com isso é que tudo tem a ver com o batismo com o Espírito Santo. Não, isso mesmo. Tudo tem a ver com a salvação. Ambos os grupos estão errados. Sim. Atos 1 e 2 não é apenas sobre o batismo com o Espírito Santo, é sobre a vinda do Espírito Santo que faz as duas coisas. Ele vem a nós para a vida e para o viver. E ele vem para ter o poder de espalhar o Evangelho. Foi para isso que Jesus morreu, para proporcionar. E ele disse, até que eu vá para casa, vá para a glória e o mande de volta, ele não estará lá para realizar nenhum dos trabalhos. E enquanto exigirmos exclusividade em nosso pensamento sobre a obra do Espírito Santo, perderemos a vida e o viver, ou perderemos o batismo com o Espírito Santo. E essa mensagem que sua vida produziu está nos dando a oportunidade de combinar os dois e avaliar adequadamente as passagens e compreender as passagens do Espírito Santo se estivermos dispostos a nos afastar de algumas das visões tradicionais e de algumas das hermenêuticas que nós, como pentecostais, temos nos apegado. Certo. Não será uma jornada fácil, mas, rapaz, os benefícios que o Espírito Santo pode proporcionar são bons demais para não fazer essa jornada. É verdade. O nosso tempo acabou outra vez. Muito obrigado pela sua audiência. E como já te pedi várias vezes, diga para outras pessoas sobre o nosso canal, como alguns já fazem, e estamos gratos por isso. Acreditamos que você vai aprender coisas que você precisa aprender sobre a palavra de Deus que você ainda não conhece. Nós te amamos e que Deus te abençoe grandemente. Obrigada por ter assistido o programa Estudo na Palavra. Fique conectado na rede Som Live de televisão.